Tá. Ô, a falta aqui. A falta, claro, do diretor, contato ilegal. O que foi? Ninguém vai falar nada? Hoje é o especial Faltas do Dicionário NBA. Olha só essa carinha de criança danada do Greg Popovich. Que malvado! Um dos maiores treinadores da história da NBA, o Pop foi o responsável por levar ao extremo uma das maiores trollagens da liga, o Hack-a-Shaq. Nesse dia aí, ele mandou o time dele, o San Antonio Spurs, fazer falta no Shaquille O'Neal logo no primeiro lance do jogo. E tudo porque nos lances livres o Shaquille era bem... Não, gente, eu não vou falar aqui que ele era bem ruim. Não tem por que eu falar que o Shaq era ruim, que ele errava um monte de lance livre. Eu poderia dizer, ele perdeu 5.317 lances. Poderia falar isso. Até porque as imagens não mentem. O negócio ficou tão sério, gente, que a NBA teve que mudar uma regra. Acredite se quiser. Desde 2016, faltas fora do lance onde está a bola nos últimos 2 minutos de cada quarto dão ao time que sofreu a falta o direito de cobrar um lance livre e manter a posse de bola. E aí, acabou a brincadeira do Popovich. Ficou triste o Popô. Nobody's happy. Tudo isso só para mostrar como as faltas são parte do jogo na NBA. Até certo ponto. Individualmente, o jogador que cometer 6 faltas é excluído da partida. E a partir da 5ª falta do time em cada quarto, lances livres automáticos. E a qualquer momento, se a falta for no ato do arremesso, é lance livre. 2 lances livres se era um arremesso para 2 pontos e 3 se era um arremesso para 3 pontos. Ou 1 se mesmo sofrendo a falta, o jogador conseguiu fazer a cesta. E é o que os americanos chamam de and one. O LeBron gosta de mostrar que a academia dele tá em dia, ó. Diferente de mim. Esses tipos de falta no ato do arremesso foram o motivo da última grande mudança de regra da NBA. Muito por causa desse cara aqui, ó. James Harden. O Barba, ele tinha virado um especialista em cavar falta. Começa aí, ó. Quase que forçando contato com o defensor. O que acabou ficando bastante comum na liga. Era falta toda hora. Falta atrás de falta, atrás de falta, atrás de falta, é falta, é falta, é falta. Parecia até eu na faculdade. Agora, se a arbitragem achar que o movimento do jogador de ataque não foi tão natural, nada de falta. E aí é mais uma brincadeira que acabou, né? Nobody's happy. Algumas das faltas mais comuns são o contato ilegal, basicamente qualquer ação da defesa que desequilibre o jogador de ataque. O charging, que é essa falta de ataque em que o jogador que tá com a bola provoca o contato físico com o defensor que já tá parado na posição. O Anderson Varejão, ele era craque em cavar essa falta. E o segredo é ficar paradinho assim, ó, com os 2 pés firmes no chão. Tipo assim, ó, vocês não estão vendo, mas meu pé tá fincado aqui no chão. E se, ó, alguém se quiser vir aqui, ó, bate ninguém? Mas tá fincado aqui. Vocês não estão vendo, mas tá aqui. É assim que faz. E o reaching, que é quando o defensor vai tentar roubar a bola e acaba acertando o adversário. Além das faltas pessoais, que são esses contatos de jogo, existem outros 3 tipos de falta. As faltas técnicas geralmente acontecem quando o jogador dá aquele chilique com o árbitro. Não é LeBron, não é Doncic, não é Draymond Green, não é Westbrook. Mas todo mundo dá chilique, é isso, gente? Piti é comum? Então eu vou dar o meu também aqui. Cadê as minhas toalhas brancas? Não quero que toquem em mim aqui. Já falei. Com 2 faltas técnicas no jogo, o jogador é expulso. Na NBA a gente gosta de falar ejetado. E com 16 na temporada, o jogador recebe 1 jogo de suspensão. 16. E tem gente que consegue. O Rasheed Wallace é o recordista da NBA. Foram 317 faltas técnicas na carreira. 317, você ouviu bem. Só 5.000 a menos do que os lances livres que o Shaquille O'Neal errou. E a minha favorita é essa aqui, em que ele nem falou nada pro juiz. Ó, mudinho. Ele só olhou e olhou e olhou. Igual meu pai fazia pra mim quando eu ia fazer alguma besteira. E pra terminar as faltas, as flagrantes. Aquelas que fazem o tempo fechar em quadra. Falta flagrante 1. Quando o jogador provoca um contato físico desnecessário com o outro. Tipo aquele cara chato na balada que chega pegando no seu braço e falando com a boca bem perto da tua cara. Falta flagrante 2. Aí tem que ser mais grave. Tem que de fato colocar a integridade física do adversário em risco. Tipo aquele cara chato na balada que chega pegando no seu braço, com a cara bem perto da sua, com aquela boca com hálito de 5 cemitérios. Aí você tem que tampar assim o nariz, parar de respirar, a saturação vai lá embaixo. 2 faltas flagrantes 1 ou uma flagrante 2 fazem o jogador ser ejetado. E depois dessa masterclass sobre as faltas na NBA,
O mínimo que eu espero é que vocês deem like no vídeo, se inscrevam no canal da NBA Brasil e ativem as notificações para vocês não serem ejetados, tá bem? Tchau, tchau, até uma próxima. E como é que tá aí de inscrito, produção, no canal? Ô, Júlio. Obrigado. Parabéns. Falta! É falta, gente, aqui. Tô falando. Falta 2. Com hálito péssimo, diretor.